Os pesquisadores já tinham detectado o alto tráfego de anúncios atacando a democracia nas redes sociais. E uma das estratégias da extrema-direita, e não só no Brasil, no mundo, é justamente questionar o resultado das eleições. Um relatório divulgado no último domingo revelou que quase 200 anúncios de teor golpista foram publicados no Facebook e no Instagram com autorização da Meta, empresa que controla as duas plataformas. As publicações questionavam a lisura das eleições de outubro do ano passado, atacavam o presidente Lula e defendiam os acampamentos em frente aos quartéis, agora desfeitos. A convocação para o ataque de uma minoria bolsonarista radical foi pública em rede social ao longo de vários dias. Segundo o Laboratório de Estudos da Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fez o levantamento, a lista de anunciantes é bem diversa. Políticos, lideranças religiosas e empresários pagaram para publicar textos golpistas. Alguns anúncios ficaram por semanas no ar e tiveram milhares de visualizações até serem removidos. Em testes anteriores, tanto o YouTube como o Facebook chegaram a aprovar 100% dos anúncios antidemocráticos que o NetLab da UFRJ e a Global Witness submeteram. De 10 anúncios, o Facebook aceitou todos em agosto de 2022, no período pré-eleitoral. Em outubro, um pouco antes do segundo turno, o YouTube aprovou 10 de 10 anúncios testados. A Meta afirma que está cumprindo suas obrigações ao remover os anúncios, mas especialistas questionam se a empresa está mesmo empenhada em evitar esse tipo de conteúdo. Há críticas ainda ao processo de moderação, considerado pouco transparente e que poderia favorecer os anunciantes, incluindo os defensores de atos antidemocráticos. Os provedores de internet não são responsáveis pelo que os usuários fazem em suas plataformas. As partes que se sentirem prejudicadas por uma decisão podem levar o caso à justiça. O caso mais marcante ocorreu em janeiro desse ano, depois que o ex-presidente Donald Trump incentivou a violência no episódio da invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro. O Ao Ponto dessa terça-feira discute o levantamento sobre anúncios de teor golpista no Facebook e Instagram e se as atuais políticas de moderação em redes sociais ainda são eficazes. Neste episódio, eu, Felipe Barini e Carolina Moran conversamos com o repórter Marlen Couto, da Editoria de Política, e com Rosemarie Santini, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Ao Ponto de 7 de fevereiro começa agora. Vem com a gente! Marlen Couto, qual o teor dessas postagens golpistas que foram identificadas na plataforma Meta pelo NetLab da UFRJ depois dos atos de 8 de janeiro? Ainda são posts que contestam o resultado das eleições? Sim, são várias postagens diferentes, né? A gente tem desde publicações que não aceitam ou contestam, né, a eleição do Lula, mas também tem conteúdos ali pró-intervenção militar ou que incitam uma intervenção militar e, de uma forma geral, também há uma série de postagens lançando dúvidas sobre o processo eleitoral, muito focadas nas urnas eletrônicas, enfim, um pouco do discurso que a gente já tinha visto no período das eleições, né, e até pré-eleições. Onde ficam armazenados esses anúncios? Tem algum tipo de biblioteca da Meta? Eles podem ser consultados por qualquer um? Então, de fato, a Meta ela tem uma plataforma de transparência, né, que é a Biblioteca de Anúncios, e lá eles armazenam publicações, né, posts patrocinados que tenham relação com temas sensíveis, né? E aí eles classificam isso, por exemplo, se a postagem é relacionada à política, se ela é relacionada a eleições e questões sociais, e eles listam quais são essas questões. E essas postagens que são classificadas como sensíveis, elas ficam armazenadas nessa plataforma por pelo menos 7 anos. É um período longo, né? E as postagens que não são... os anúncios que não são classificados como sensíveis, eles também ficam disponíveis nessa plataforma, mas eles só aparecem no período em que eles estão ativos, né? Quando eles estão sendo anunciados, né? Quando essas postagens estão sendo anunciadas
e aparecem como um anúncio para os usuários. Então, a grande questão que esses dados do NetLab mostra é que uma boa parte desses conteúdos que tinham um teor político, né, que falavam sobre questões eleitorais também, né, você tinha ali conteúdos que lançavam dúvidas sobre as urnas eletrônicas, eles não eram classificados como conteúdo sensível. Então, eles não estavam suscetíveis a essa transparência maior e aí por um período maior de tempo também. Então, parte desse conteúdo é muito difícil da gente acompanhar também, né? Porque ele não fica com os mesmos critérios de transparência que esse conteúdo que é classificado como sensível. E essa classificação, ela acontece como? Existe quando você cria ali um anúncio, você é obrigado a indicar se aquele anúncio é ou não sensível, se ele toca nessas questões políticas e sociais, enfim. Então, existe uma etapa ali de autoclassificação feita pelos anunciantes e depois esse critério, né, essa medida, ela é revisada por um sistema automatizado da Meta e que também contaria com curadoria humana. A gente não sabe exatamente como funciona esse processo, né? É um processo opaco, então essa revisão é feita posteriormente, mas a principal forma de classificação é feita pelo próprio anunciante. Então, isso também acaba gerando muitos casos em que esses conteúdos não são classificados corretamente. E aí várias pesquisas internacionais já apontaram isso também, um alto volume de conteúdo sobre vários temas, não só política eleitoral, processo eleitoral, mas vários temas políticos acabam não sendo contemplados nessa classificação. Ô Marlen, apesar de toda essa dificuldade que você está relatando, né, os pesquisadores conseguiram mapear alguns desses anúncios e chegar até a quem financia esses posts e quanto foi gasto, né? O levantamento, ele traz um dado curioso, assim, né, interessante, que que a maior parte desses anúncios, né, golpistas, né, com teor golpista, eles foram pagos e foram feitos anúncios por pessoas comuns, usuários comuns da plataforma. E são páginas, em geral, bolsonaristas, né, alinhadas ali ao discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a maior parte ali de usuários comuns. Mas a gente tem também uma parte desses anúncios que foi feita por políticos, e aí eu cito aqui o exemplo do deputado estadual Tenente Coronel Zucco, que é do Republicanos do Rio Grande do Sul, que fez uma postagem patrocinada antes dos atos, né, de 8 de janeiro, com conteúdo ali questionando a eleição, né, sobretudo a eleição do Lula, né, o processo eleitoral. E você tem também outros perfis ali, né, de usuários. Você tem religiosos, você tem empresas. No geral, são os vários grupos militares também, né? São os vários grupos que são muito alinhados ao bolsonarismo. O Ministério Público Federal recorreu ao Supremo para investigar os deputados federais eleitos André Fernandes, do PL do Ceará, Clarissa Tércio, do Progressistas de Pernambuco, e Silvia Wayampi, do PL do Amapá. Segundo o Ministério Público, os três incitaram atos golpistas com postagens em redes sociais antes e durante o ataque de domingo em Brasília. Marlen, tem alguma estimativa de quanto foi gasto nesses anúncios? Sim, e aí a estimativa tem um problema, né? O NetLab, ele fez um levantamento estimando em R$19 mil, é um valor baixo, né? Em geral, você não precisa gastar muito para fazer esse tipo de anúncio, só que tem um problema. A plataforma de transparência da Meta, ela também tem uma questão que é a apresentação de uma faixa, né, de estimativa para o valor que é gasto com esse anúncio. E às vezes essas faixas elas são muito amplas. Então é muito difícil, pelo que a gente tem hoje de transparência, ser muito preciso em quanto exatamente se gasta com esse tipo de anúncio. Se chegou nesse valor considerando as faixas maiores, né, dessas estimativas, mas é um número que ele ainda suscita dúvidas. Assim, a gente não sabe exatamente se
se é confiável da forma como ele é apresentado, enfim, se é exatamente esse número, se esse valor que foi gasto é exatamente o que foi gasto por esses anunciantes. Tem também perfis empresariais, Marlen, o sujeito que tem lá, sei lá, um negócio, uma marmoraria, e aí tem posts falando do negócio dele e lá no meio um post patrocinado golpista. Isso, é uma coisa curiosa que apareceu no levantamento. A gente vê uma série de negócios muito pequenos, em geral, né? Negócios locais. A gente tem empresas ali em Joinville, que a gente está citando ali na matéria. Enfim, pequenos negócios, marmoraria, enfim. E que são serviços oferecidos mesmo, né? São páginas que oferecem serviços ou algum tipo de produto, e no meio desse conteúdo comercial, digamos assim, aparecem também postagens políticas, né? Postagens com teor golpista, de contestação do processo eleitoral, ou até pedindo uma intervenção militar, né? Pedindo uma ruptura institucional, enfim. Isso também acontece, ainda que seja um perfil que não é tão comum, não é a maioria, né, dos anúncios, como eu falei, a maioria veio de páginas, de perfis de usuários comuns. Marlen, a Meta chegou a remover alguns anúncios com pedidos de intervenção militar por violação de padrões de publicidade, e depois dos ataques de 8 de janeiro, a empresa disse que ia bloquear e remover conteúdos que apoiassem a invasão às sedes dos 3 poderes, mas, pelo visto, isso não aconteceu, né? Pois é. A gente tem exemplos no levantamento de conteúdos que foram impulsionados, né? Anúncios que foram feitos e autorizados pela Meta após o 8 de janeiro, né? Depois, então, desse anúncio da plataforma prometer tomar medidas para coibir esse tipo de conteúdo no Facebook, no Instagram, enfim. Então, acho que fica uma dúvida, né, em relação aos esforços que foram feitos pela plataforma para isso acontecer. É óbvio que a gente não tem uma clareza, né, sobre como que funciona exatamente a moderação dentro das plataformas. É um processo que não tem transparência suficiente, então a gente não sabe exatamente, por exemplo, se esse número de anúncios que passou, digamos assim, né, pela avaliação e foi autorizado é um número pequeno, se a plataforma removeu uma quantidade muito grande de anúncios comparados a esse número. Enfim, acho que faltam ainda informações para a gente entender melhor como é que funciona exatamente esse processo. Então, acho que fica evidente ali que alguns desses anúncios passaram, né, que o crivo ali aconteceu e que esse processo parece frágil, mas a gente não tem como afirmar isso 100%, porque faltam informações sobre como essa moderação é feita, né? E acho que isso é um grande ponto que a gente vai ter de discussão também de regulação, né? A gente tem algumas iniciativas, a gente teve um projeto de lei, né, que é o PL das fake news, que estava em tramitação no Congresso e acabou não avançando na última legislatura, mas que toca também na questão da transparência, em se ter relatórios de transparência com informações mais detalhadas sobre como acontece a moderação de conteúdo. E a gente tem agora o governo Lula indicando interesse em ter uma proposta de regulação também para as plataformas. Então, acredito que esse tema vai mobilizar um pouco essa discussão no horizonte sobre regulação. Marlen Couto, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado. Obrigado, prazer. Depois daquela quebradeira toda em Brasília, os pesquisadores da UFRJ e do Global Witness iam fazendo testes. Eles criavam anúncios contra a democracia, pondo em dúvida a integridade das urnas eletrônicas e pregando violência política, e submetiam esses anúncios ao Facebook e ao YouTube, que pertence a um outro grupo, o grupo do Google. Professora Marie Santini,
Como funciona esse processo de classificação e de veto ao anúncio? Ele envolve análise de máquinas, análise humanas, ou é um processo um pouco mais complexo? Desde o início dessas plataformas online, né, essas plataformas digitais, porque a gente nem chama mais de rede social, porque elas têm características tão diferentes que a gente chama de plataformas. Então, por exemplo, o WhatsApp, ele não tem algoritmo, o Telegram também não, o Twitter tem, o Facebook funciona de outra maneira, o TikTok de outra. Então, é difícil a gente chamar, tecnicamente, na academia, a gente chama de plataformas online, que elas têm de comum que elas são plataformas, né? Só para vocês entenderem. Então, desde o início dessas plataformas, elas começaram um modelo de negócios baseado em publicidade. Então, como é que isso funciona? Você oferecer o serviço de graça para o usuário, né, e, ao mesmo tempo, rentabilizar com anúncio, que não é nada diferente dos meios de comunicação tradicionais. Então, um dos problemas que a gente tem é que essas plataformas elas resistem muito de serem caracterizadas como meios de comunicação, que sejam digitais, sejam online, sejam em forma de plataforma, mas elas resistem a isso, né? Elas querem ser caracterizadas como empresas de tecnologia, porque elas não querem se responsabilizar pelo conteúdo. Acho que isso é um ponto assim fundamental para entender todo esse processo e como é que funciona. Em 2016, com a eleição do Trump, foi uma eleição muito questionada pelo uso de desinformação como uma estratégia de propaganda eleitoral. E, basicamente, nessas plataformas, né? Onde não tinha auditoria, onde ninguém prestava contas. Então, os presidentes dessas big techs, que a gente chama, são essas grandes empresas de plataformas digitais, eles foram convocados a depor na Casa Branca, né? E para dizer se eles sabiam que isso estava acontecendo, do uso de bots e principalmente do uso de anúncios, quer dizer, o uso de todas as ferramentas de marketing que essas plataformas disponibilizam para a desinformação, se eles sabiam disso. E eles publicamente falaram que não, e etc., mas a partir de então houve uma pressão de que as principais plataformas, diga-se Meta, que é dona do Facebook e do Instagram, e Alphabet, que é dona do Google, do YouTube, de outras plataformas conhecidas, que eles tivessem alguma transparência sobre os anúncios. E aí eles criaram, né, tanto a Meta quanto o Google, criaram bibliotecas de anúncios, ou relatórios de transparência de anúncios, cada um chama de um jeito. O que seria isso? Eles não estavam dispostos a colocar ali todos os anúncios que eles vendem e que eles rentabilizam, que ganham dinheiro. Isso eles não estavam dispostos a fazer, eles consideravam que isso seria um segredo do negócio. Mas se sentiram obrigados a, pelo menos, prestar contas sobre os anúncios políticos, ou que tinham temas políticos, porque isso, de alguma maneira, afetava a democracia, porque durante as eleições, os anúncios, né, as campanhas e como que elas usam anúncios, quanto que elas gastam com anúncio, é algo que tem regras e que os próprios políticos precisam prestar conta. Então, seria absolutamente necessário que as plataformas prestassem conta também, até para você bater as informações, né? Então, a partir de então, essas plataformas resolveram criar essas bibliotecas. Só que aí tem um primeiro problema, no caso da biblioteca da Meta, que é uma biblioteca de anúncios. Ela coloca lá só os anúncios políticos e sensíveis, porém, quem define se o anúncio é político e sensível é o próprio anunciante. Então, o critério de ser político e sensível e estar disponível na biblioteca é um critério que o anunciante aplica, é autodeclarado. E por aí já começa um problema, porque a gente depende da boa vontade do anunciante de querer que o anúncio dele esteja lá disponível na biblioteca. Teoricamente, a Meta diz que o anunciante se autodeclara, então ele tanto diz quem ele é de uma forma livre, quer dizer, eu posso botar meu apelido, eu posso botar o nome do meu partido, meu nome, pessoa física, como o nome da minha empresa, eu posso botar o nome que eu quiser e autodeclarar se é sensível político. Teoricamente, a Meta diz que ela valida isso, primeiro com inteligência artificial e depois com curadoria humana, né? E aí o anúncio, quando você compra, ele passa por um processo de aprovação, então ele não é imediata a publicação, você recebe uma mensagem da Meta que o seu anúncio foi aprovado, passando por esses 2 estágios de aprovação. Então, quando a gente encontra um anúncio na biblioteca, é porque ele passou por esses 2 estágios de aprovação da Meta, de curadoria humana e de inteligência artificial.
Professora, agora, dá para comparar os anúncios que foram vetados? Porque vocês identificaram anúncios que não foram vetados, né? Obviamente, e que estavam no ar. Mas certamente há outros anúncios que foram vetados pela Meta e que aí não estão nesse banco de dados, né? Como é que a gente sabe qual é o critério? O que foi vetado e o que continua lá? Ou falta transparência até para a gente entender esse critério? Pois é, esse é um ponto super importante. Falta exatamente isso que você falou, transparência. Por que acontece? A gente encontra anúncios, por exemplo, no nosso caso, que a gente fez esse relatório, a gente encontrou anúncios pró-golpe, anúncios que pediam intervenção militar, anúncios que convocavam para invadir o STF, enfim, anúncios antidemocráticos. E aí a gente encontrou uma quantidade de anúncios que a gente não tem ideia se esses anúncios são apenas um resíduo dentro de um enorme mar de anúncios vetados pela Meta, ou se não, se a gente, na verdade, está vendo um pedacinho de anúncios, mas que tem muito mais anúncios que foram vinculados que sequer estão na biblioteca, já que é autodeclarado, ou se a gente está vendo exatamente a quantidade que foi aprovada, entendeu? Porque a Meta ela não tem um relatório que ela coloca todos os anúncios que foram vetados e o critério de veto, né? Por que aqueles anúncios não foram aprovados? A gente não conhece o critério e a gente não conhece o universo dos anúncios, nem dos políticos e sensíveis, autodeclarados corretamente, nem os que foram declarados incorretamente. Então, a gente está completamente às cegas. Mas o que eu acho que é importante desse relatório que a gente fez em parceria com a Global Witness é que a gente coletou anúncios reais que passaram na biblioteca e que tinham esse conteúdo problemático, e a Global Witness, ao mesmo tempo, na Inglaterra, testou se a Meta aceitaria anúncios sensíveis sem se autodeclarar como sensíveis e políticos. E a Meta aceitou. Isso significa que a Global Witness foi capaz de aprovar anúncios que eram anúncios que, teoricamente, os termos de uso da Meta não aceitariam, porque eram anúncios de desinformação e de ataques à democracia. Ela pagou com um método de pagamento, um cartão de crédito inglês, quer dizer, nem era um cartão de crédito brasileiro, não usou VPN, ou seja, estava claramente fora do Brasil, sem esconder isso, mas segmentando um público do Brasil, tá? A compra do anúncio era para atingir brasileiros e não se autodeclarou como político e sensível. O que isso significa? Que a Meta aprovou esses anúncios e isso sequer apareceria na biblioteca para nós, porque só aparece o que é autodeclarado como sensível político. Ou seja, esses dois, uma coleta e esse experimento com a Global Witness juntos mostram que provavelmente a gente não está vendo nem a ponta do iceberg. O conteúdo que você botou lá, né, contestando o resultado das eleições e tal, em algum momento o Instagram reclamou disso ou ameaçou tirar o post do ar, alguma coisa assim? Não, nenhuma vez. E você, quando você bota o anúncio, você precisa declarar que é um anúncio político, delicado, um negócio desses ou não? Não tem declaração nenhuma. Professora, uma coisa que me chamou muita atenção ao ler a matéria e ler o relatório foi uma pergunta até que me surgiu. Por que para quem veicula conteúdo extremista é mais interessante a escolha por um anúncio pago do que a de uma publicação tradicional? Essa é uma pergunta interessante também. Por que acontece? Quando você tem um post tradicional, orgânico, né, que não é impulsionado, ou seja, que não é anúncio, você vai se restringir à capacidade que você tem de estar conectado em diferentes redes, né, em diferentes grupos. Então, você vai atingir provavelmente os seus seguidores ou os seus amigos, né? Agora, quando você compra um anúncio, quando você impulsiona o seu conteúdo, você consegue comprar a quantidade de impressões que você quer que seu anúncio tenha, a quantidade de visualizações e que segmento você quer atingir. E essa capacidade de segmentação da Meta é impressionante. Então, você pode escolher o estado, o gênero, a idade, os interesses. Então, você sai daquela limitação de você só atingir a sua bolha e você consegue atingir um público amplo, inclusive um público que você escolhe. E você, quando você compra essa quantidade de visualizações e impressões, o seu anúncio só sai do ar quando você atingir aquela quantidade de impressões e visualizações. Então,
a capacidade de impacto que tem um anúncio com um post orgânico e tradicional é absolutamente diferente. Professor, um outro levantamento do NetLab de outubro do ano passado já mostrava que o Facebook e o Instagram permitiam a veiculação de anúncios falsos ligados à eleição, isso meses depois de firmarem um acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, né? Quer dizer, não é um problema novo. Não é um problema novo. E o que a gente percebe é que as plataformas elas resistem muito a responder esse tipo de demanda quando a gente fala de anúncios. Por quê? Porque o modelo de negócios dela é todo baseado nesses microanunciantes que, somados, geram bilhões de dólares. Então, o modelo de negócios das plataformas digitais é completamente diferente dos meios de comunicação tradicionais, no sentido do tipo de anunciante. Então, os meios de comunicação tradicionais, eles normalmente atraem grandes empresas, grandes anunciantes, e tem um espaço limitado para esses anúncios. Então, acaba que esses anúncios são caros, porque o espaço é limitado. As plataformas é o contrário, ela não tem limite de espaço, ela é capaz de vender quantos anúncios forem necessários, infinitos anúncios, o espaço é infinito, e ela ganha dinheiro com o que a gente chama de cauda longa, ou seja, são os milhares e milhares de anunciantes pequenininhos que juntos formam um mercado gigantesco de anúncio. E aí, essas plataformas terem que validar e, de alguma forma, filtrar os anúncios, o conteúdo dos anúncios, significa mexer nesse modelo de negócios, porque elas teriam que investir para conseguir moderar ou filtrar bilhões de anunciantes e bilhões de anúncios. Então, por isso a resistência, tem uma resistência conceitual, porque mesmo que a gente pegue cada pequeno anúncio desse que a gente mostrou no relatório, se você for ver, por exemplo, o valor aqui é baixo, né? O valor do anúncio é pequeno. Por que a plataforma faz questão desse anúncio? Não, ela não faz questão desse anúncio especificamente. Ela faz questão do modelo de negócios, que é vender bilhões e bilhões de anúncios com preço baixo, que formam um mercado muito interessante, e ela não quer mexer nesse modelo. Professora, você mencionou aí essa questão do modelo de negócios, da questão da transparência. A Meta, ela diz que essa análise, os anúncios que foram mencionados são só uma pequena parcela das postagens e que trabalha para remover uma grande quantidade de publicações, cita a quantidade de publicações golpistas que foram removidas, mas o fato é que não é tão difícil a gente encontrar publicações desse tipo e anúncios desse tipo, e todos eles, como você mencionou, têm uma quantidade de visualizações considerável. Dá para dizer que tem algum tipo de negligência por parte da Meta? Olha, dá para dizer que não temos como confiar na informação que eles estão passando para a gente enquanto eles não publicarem, mesmo que para um público restrito, mesmo que seja para pesquisadores, para o governo ou para públicos muito específicos, um relatório que mostre de fato todos os anúncios que estão sendo vetados e os critérios que estão sendo utilizados, para a gente ter noção do que está acontecendo. O problema é que os anúncios das plataformas online não são auditáveis. Então, a gente não tem como saber se há uma negligência da Meta ou se eles estão trabalhando duramente e o que a gente está vendo é um resíduo ou uma exceção. Isso só pode acontecer se eles passarem a ser auditáveis e se a Meta divulgar relatórios de transparência para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, a princípio, eu acho que o grande problema é a vontade de não ter transparência, de não divulgar os dados. Professora Marri Santini, muito obrigado. Obrigada, professora. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês desse assunto super importante. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é de Luan Oliveira. Até mais. Até mais.